Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias, livro de Eclesiastes, capítulo 1. Então, abra a sua Bíblia, assim como eu já abri a minha, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Eclesiastes, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já se foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Irmãos, até o versículo de número 11. Meus irmãos, perguntas e mais perguntas. Você já parou para pensar na infinidade de perguntas que são feitas todos os dias e que quase a totalidade delas ainda carece de respostas sinceras, convincentes e verdadeiras? Já parou para pensar nisso? Que boa parte das perguntas que são feitas carecem não apenas de respostas, mas de respostas sinceras, convincentes e verdadeiras. Obviamente que qualquer resposta não serve para qualquer pergunta. Ou seja, você não pode preparar respostas com antecedência que pode ser dada para qualquer pergunta que lhe for feita. Uma vez nós estávamos viajando, eu e minha família, e nós passamos por uma situação dessa que elas lembram até hoje, a Saméria e a Érica, principalmente a Saméria, sempre que lembra da risada. Nós estávamos viajando, e no hotel que a gente estava viajando, como tem acontecido muito, pessoas estavam vendendo cotas no hotel que nós estávamos hospedados. Aquela coisa chata que alguns aqui já sabem que acontece. A gente quer descansar, quer aproveitar o hotel, e tem aquelas pessoas que ficam à procura de nós lá, oferecendo essas cotas, ou até mesmo um apartamento completo. E aí ela fala, não participe, são apenas 2 horinhas, depois vocês vão ganhar ingresso, vocês vão ganhar almoço, e assim por diante. E aí, irmãos, eu não sei se dá essa impressão olhando para mim e conhecendo, mas eu tenho muita dificuldade em dar mais respostas a essas pessoas, eu fico com pena delas. Aí para dizer não de cara, o que eu fiz? Eu, de forma até inconsciente, eu dei 2 respostas que não cabiam nas perguntas. Aí depois que eu saí dali, com muita dor no coração, porque eu queria o bem daquelas pessoas. Aí a Saméria principalmente falou, pai, você percebeu as respostas que o senhor deu? As 2 respostas que o senhor deu não tinha nada a ver com a pergunta que foi feita. E aí quando a pessoa perguntava, puxa, e não é verdade? São mais de 4 anos e a Saméria não esquece disso, sempre que lembra disso dá risada. Meus irmãos, não adianta você preparar pergunta com antecedência e achar que ela se encaixa em qualquer... Aliás, você preparar resposta com antecedência e achar que ela se encaixa com qualquer pergunta que lhe fizer. Então será que qualquer resposta vale
para qualquer tipo de pergunta? Obviamente que não. Obviamente que não. Uma das perguntas mais importantes que é feita diariamente e em exaustão até hoje é esta: será que existe algum sentido para esta vida presente? As pessoas fazem essa pergunta até hoje, e mesmo aquelas que não fazem diretamente, com a própria vida, elas estão como que gritando: será que esta vida tem algum sentido? Meus irmãos, embora Eclesiastes não aponte Salomão como seu autor de forma explícita, e apesar de haver possíveis indícios no próprio livro da atividade de um editor do seu conteúdo, tudo leva a crer que esses escritos derivam de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A grande maioria, e eu me incluo, dos estudiosos, dos teólogos, dos pastores, entende que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Alguns pensam de forma diferente, a gente respeita, mas eu creio que foi Salomão. Meus irmãos, se nós estudarmos, portanto, com atenção, o livro de Eclesiastes, nós chegaremos à conclusão de que ele pode muito bem ser chamado de As Memórias do Sábio Salomão. As Memórias do Sábio Salomão. O nome do livro, no hebraico, é Correlete, cuja tradução mais provável é pregador, que está na nossa tradução, mas alguns também dão a tradução de mestre, de professor, mas a maioria acha que, de fato, a tradução para Correlete é pregador. O nome Eclesiastes vem da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e é derivado de eclesia ou eclésia, traduzido no Novo Testamento por igreja, assembleia, congregação. John MacArthur afirma que pregador é o título para alguém que reúne a assembleia com o objetivo de passar instruções. E é essa a ideia que nós temos que enxergar neste livro, que o pregador, aqui o próprio Salomão, o próprio escritor, com esse conteúdo aqui do livro de Eclesiastes, que quer dizer pregador, ele é como se ele reunisse um grupo de pessoas para passar instruções. Vejamos, meus irmãos, portanto, com base neste texto, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Aí você vai falar: pastor, mas esse texto que o senhor acabou de ler, Eclesiastes 1, de 1 a 11, ele é suficiente para poder responder essa pergunta? Para poder mostrar qual é o sentido da vida? Irmãos, eu confesso para você que não. Só esses 11 versículos não são suficientes. Então, por nós não sabermos se vamos ter condições de continuar a expor este livro nos próximos domingos, tá? Eu vou querer adiantar um pouco. E eu confesso para vocês, só esses versículos não são suficientes para responder essa pergunta. Ou seja, qual é o sentido da vida? Então eu vou fugir um pouco aquilo que principalmente o Thales costuma fazer, que é um sermão expositivo com base apenas no texto lido, mas eu confesso para vocês que pelo menos 90% eu vou ficar aqui, e a parte final eu vou ter que me lembrar de outras partes deste livro de Eclesiastes. Então, qual é o sentido da vida? E talvez você esteja perguntando: pastor, qual é o sentido da minha vida? Irmãos, a ideia aqui é qual é o sentido da vida de todas as pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas foram criadas pelo mesmo Criador e com o mesmo propósito. Não existe um propósito diferente para diferentes pessoas, para diferentes criaturas, porque todos foram criados pelo mesmo Criador e, consequentemente, todos
têm o mesmo propósito de vida. Então, qual é o sentido da vida? Irmãos, e para respondermos essa pergunta, nós vamos primeiro entender que há uma dura realidade neste texto. Eu sei que você leu este texto e você olhou e falou: meu pai, que homem pessimista. Mas que palavras duras. Existe alguma boa notícia aqui neste texto? Que coisa mais terrível. Este homem parece que havia amanhecido numa segunda-feira e olhado para frente e falava: meu Deus, tenho toda uma semana pela frente, deixa eu registrar aqui algumas palavras do que eu estou sentindo agora. Não é isso, irmãos. Não é isso. Olha, nós podemos olhar para esse texto e podemos entender que existe aqui grandes lições para a vida de todos nós que estamos aqui esta noite. Mas precisamos começar pelo começo, assim como diz o filósofo, né? Vamos começar pelo começo. E o começo vai nos mostrar uma dura realidade. Uma dura realidade. Versículos 1 e 2, acompanhe comigo novamente. Nós temos assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Meus irmãos, qual é a grande lição de Eclesiastes? Qual a intenção de Salomão ao longo dos 12 capítulos que compõem este livro? A grande lição, meus irmãos, está resumida de maneira bastante sucinta, tanto no início, que é o versículo 2 que nós acabamos de ler, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E também no último capítulo, no capítulo 12, versículo 8, que é bem parecido. Nós temos assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, este é o resumo. Mas é possível que muitos de vocês estejam perguntando: qual o significado, pastor, destas palavras complicadas, estranhas, parecem pessimistas? O que Salomão quer dizer com a expressão vaidade de vaidade? Então, entendam bem, Salomão não está apenas dizendo que vaidade, tudo é vaidade, vai falar vaidade de vaidades. Não é só vaidade, mas vaidade de vaidades. Então, o que Salomão quer dizer com essa expressão? Meus irmãos, nem mesmo a enorme sabedoria que era peculiar a Salomão o livrou da insensatez, quando desprezou o bom senso em benefício da satisfação própria. Depois de muito tropeçar, e como é que Salomão tropeçou? Ele é como se ele estivesse fazendo experimentos com a própria vida. Ele usando a própria vida para fazer experimentos, para fazer testes. Então, depois de muito tropeçar, caiu em si e se empenhou em mostrar aos seus contemporâneos e a nós que a vida não tem nada a oferecer de permanente e bom, a não ser que 3 pontinhos. E segura aí a sua curiosidade. Nós vamos responder mais à frente esta questão aqui, que Salomão, ele caiu em si e ele vai nos mostrar que a vida nada tem de bom a oferecer, a não ser que, segure aí, meus irmãos, Salomão também nos mostra que a busca da realização mediante o esforço próprio gera muito mais desilusão que satisfação. Aliás, não precisa ser Salomão para poder saber disso. Olha para a sua vida. Todas as vezes que você resolveu agir por conta própria, sem consultar a Deus, qual foi a consequência disso? Eu sei que, irmãos, que assim como eu, em graus diferentes, você olha para trás e lembra de algumas besteiras que você fez na vida e você se envergonha. Mas não tem como voltar lá
e apagar. Não tem como. E só pelo fato de você estar aqui hoje, depois de algumas besteiras que você fez na vida, isso já demonstra que você está compreendendo, ou está pelo menos começando a compreender, qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Então Salomão nos mostra que a busca da realização mediante o esforço próprio gera muito mais desilusão do que satisfação. Cedo ou tarde, percebe-se que tudo não passa de total futilidade. E mais para frente, se eu tiver tempo, eu vou dar exemplo para vocês de alguns famosos que, a despeito da sua fama e da sua riqueza, da sua glória, tiveram fins de vida lamentáveis, muito tristes mesmo. Meus irmãos, a palavra vaidade no hebraico tem como significado básico vapor, vento, fumaça, significando o quê? Ausência de substância, ausência completa de substância. É o mesmo termo usado por Jó lá no seu livro, no capítulo 7, versículo 7 a 9, quando ele diz o seguinte: a minha vida é um sopro. Aliás, o próprio Tiago fala a respeito disso. Nosso irmão Tades, lá na casa do presbítero Dejair, num sábado desses, tratou lá de Tiago capítulo 4. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que agora existe e de repente se dissipa. Então, irmãos, o próprio Jó falou isso: a minha vida é um sopro, a minha vida é algo que agora existe e que daqui a pouco não existe mais. Assim, meus irmãos, caso o prazer da vida esteja naquilo que se realiza, que se vê ou que se experimenta, a nossa existência perderá o sentido, pois tudo é passageiro e logo vai se evaporar. Se parasse por aqui, todo mundo ia voltar para casa deprimido. Todo mundo ia falar: pastor, se eu soubesse, não teria ido ao culto hoje. Mas graças a Deus, meus irmãos, o livro de Eclesiastes, esse texto não para por aqui. Por quê? Porque o objetivo de Salomão, que neste momento já tinha a sua vida transformada por Deus completamente, e é usado por Deus para poder nos orientar, ele continua a nos ensinar. Porque qual é o objetivo? O objetivo é mostrar para nós qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, em primeiro lugar, o que nós vimos? Uma dura realidade. E é provável que você, em algum momento da sua vida, e talvez até agora, esteja passando por um momento desse, por uma situação dessa, que parece que não faz sentido. Parece que você, independente da escolha que você faz, e às vezes até mesmo parece que você, depois de consultar a Deus e tomar a sua decisão, a vida continua não tendo muito sentido. Mas as coisas tendem a melhorar para aqueles que vão agir conforme a orientação da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, que nós vimos uma dura realidade. E que realidade é essa? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Segundo lugar, nós vemos aqui, vai dizer respeito a um caminho inteiro de vaidades. Pastor, mas vai continuar falando sobre vaidades? Temos que continuar, irmãos. Nós temos que continuar para podermos chegar no momento do texto, no momento da mensagem, que você vai perceber, você vai ficar convicto de que este mundo caído que nós vivemos é um mundo que nos apresenta muita tentação e sempre fazendo ofertas para melhorar a nossa vida. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado os noticiários aqui no Brasil. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado ou acompanharam a prisão da tal da Deolane Bezerra, a famosa influenciadora, mulher rica demais. E segundo
Pablo Marçal, só tem duas formas de ficar rico neste mundo: ou você fica rico porque você herdou uma riqueza, ou você fica rico trabalhando. Mas uma mulher tão nova, tão rica, dona de 13 mansões, aviões, carros de luxo, e essa mulher foi presa essa semana, juntamente com a mãe dela. E essa mulher, bonita, se bem que maquiada, essa mulher, quando foi presa, não perdeu a sua arrogância. Ela estava sendo presa, parecia que ela estava indo para o shopping center a despeito da sua roupa não muito boa. Ela não quis dar o braço a torcer. Então, meus irmãos, este mundo oferece várias situações prometendo que o céu é aqui, prometendo que você pode viver nesta terra, neste mundo, como se fosse o próprio céu. E tome muito cuidado com essas ofertas tentadoras, principalmente você que é crente, e mais principalmente ainda, se é que existe essa expressão, você que é jovem. Toma muito cuidado com as ofertas que Satanás tem feito por aí. Então, um caminho inteiro de vaidades. E eu preciso ler, irmãos, versículos 4 a 11 novamente, acompanhe comigo. Versos 4 a 11. Nós lemos assim, aliás, 3 a 11, diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quem está dizendo isso? Salomão, o homem que é como se ele tivesse feito experimentos da vida e chegou perto do final da sua vida com a seguinte conclusão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, um caminho inteiro de vaidades. Meus irmãos, a mensagem de Eclesiastes não é para que ignoremos a vida, mas que busquemos estratégias para viver melhor. E existe uma única maneira de se viver melhor. Neste primeiro capítulo, Salomão cita algumas áreas do cotidiano que, dependendo do nosso comportamento, poderão fazer com que a nossa vida seja deleitosa ou angustiante. Hoje esta classe aqui da Escola Dominical dos Adultos, que funciona aqui no templo, viu parte disso. Nós pegamos aqui dois personagens, nós pegamos aqui Saul e pegamos Davi, e percebemos que Deus deu oportunidades parecidas para os dois, só que eles aproveitaram de forma diferente. E é justamente isso, meus irmãos. A vida está aí. Deus deu a vida, Deus te deu oportunidades, e agora a questão é: o que é que você vai fazer? Por quê? Porque, como vimos de manhã, se colocar como vítima, ser um vitimista, parece que é o caminho mais fácil e que é o que muita gente tem escolhido por aí. Salomão, ele não está sendo aqui vitimista, irmãos. Este livro aqui é maravilhoso. Não está sendo vitimista. Ele está colocando aqui os caminhos que ele escolheu, a impressão que ele tinha, a interpretação que ele fazia da vida, olhando para a sua própria vida, para chegar no final e apontar para nós o caminho excelente, o único caminho excelente.
Então, neste primeiro capítulo, Salomão cita algumas áreas do cotidiano que, dependendo do nosso comportamento, vai ser bom ou vai ser muito ruim para nós. Aqui, portanto, Salomão, longe de ser um pregador pessimista, revela-se um homem com os pés no chão, ou seja, extremamente realista. Extremamente realista. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui se encaixariam nesse grupo de pessoas realistas. Pessoas que não conseguem olhar para a vida de forma completamente apaixonada, mas realista. Você percebe, irmãos, as lutas que nós enfrentamos neste mundo, as dificuldades que nós temos neste mundo, mas, por outro lado, você olha e chega à conclusão: eu não estou sozinho, Deus está comigo, Deus está me orientando, a minha vida faz sentido sim, porque o meu Criador que é soberano, meu Criador que é justo, que é amor, que é santo, que é todo poderoso, Ele não me criaria para ter uma vida completamente sem sentido. Então, irmãos, a pergunta retórica do versículo 3 resume bem o que é a nossa vida debaixo do sol, ou seja, a nossa vida aqui neste mundo caído. Essa expressão debaixo do sol descreve a vida deste mundo corrompido pelo pecado. O que é a vida aqui neste mundo? Como aponta o versículo 4, ainda que os mais jovens queiram revolucionar o mundo a cada geração, ele continua dando voltas e apresentando revoluções, mas tudo permanece basicamente o mesmo. E nos versos 5 a 7, todo esse movimento repetitivo, enfadonho da humanidade, está espelhado na própria ordem da criação. Portanto, seja na experiência humana, em seu cotidiano, seja na observação da própria natureza, do versículo 5 a 7, diz o pregador: tudo é pura canseira e excede até mesmo a capacidade de explicação. Olha o versículo 8, que interessante. Olha o que ele fala, no verso 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Você olha para algumas situações da vida e fala: meu Deus, como explicar isso? E alguns chegam até ao ponto de dizer: será que Deus existe mesmo? E se Ele existe, de duas uma: ou Ele não tem poder para mudar essa situação caótica, ou Ele não é amor coisa nenhuma. Irmãos, Deus tem poder para fazer o que Ele quer fazer, e o amor de Deus é um amor perfeito, é um amor que não está preso à nossa concepção equivocada de amor, especialmente no século que nós estamos vivendo. É impressionante como as pessoas cansadas de dar definições variadas de amor chegaram a uma única definição de amor, dizendo o seguinte: amor é você fazer o que você quer fazer e não ser repreendido por ninguém. Amor é você respeitar a vontade alheia, mesmo que essa vontade, irmãos, mesmo que essa vontade alheia esteja contra a revelação de Deus. Meus irmãos, um caminho inteiro de vaidades. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que existe uma dura realidade. Uma dura realidade. E qual que é? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Em segundo lugar, nós vimos que um mundo cheio de vaidades. E de onde que Salomão tira essa experiência? Da própria vida dele. Sabe por quê? Porque Salomão não viveu antes disso. E às vezes a gente tem a impressão de que a nossa experiência de vida é a experiência de todo mundo. Aliás, sobre isso eu fico vendo, irmãos, uma coisa que me deixa muito chateado é quando mulheres, não estou falando de mulheres da igreja, graças a Deus, mulheres casadas ou que foram mal casadas, que estão insatisfeitas com o seu casamento e talvez nem estejam casadas mais, quando elas descobrem, conversando com uma outra mulher, que essa mulher está muito bem casada, elas tentam colocar dúvida no coração e na mente dessa mulher
se o marido dela realmente é tudo aquilo que ela pensa que ele é. Aí qual que é a frase de impacto? Todo homem é igual. Todo homem é igual. Ah, é? E de onde que ela tirou essa experiência? Do casamento dela. E é bem provável que ela fez uma escolha terrível, como muitas mulheres estão fazendo hoje, e homens também. E aí pega a sua própria experiência e aplica a todo mundo. Aí você olha Salomão. Salomão aparentemente está olhando aqui e está dizendo o seguinte: olha, a vida que eu vivi, as experiências que eu tive, certamente são experiências de todo mundo. É tudo igual. Mas não para por aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Não para por aqui. E nós vamos agora, irmãos, porque esse texto, porque esse assunto não para por aqui, nós vamos ao último ponto. Nós vamos dizer que só existe uma saída, já que tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Este mundo nos oferece tantas oportunidades para continuarmos vivendo em vaidade. Graças a Deus, nós chegamos à conclusão, não só neste livro, não só com Salomão, mas à luz de toda a Bíblia, que só existe uma saída. A mesma saída que Salomão encontrou. A mesma saída que ele, pela graça de Deus, encontrou. Só há uma saída. Acompanhe comigo novamente o versículo 3. O versículo 3 diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. O quê? Que proveito tem o homem de todo o trabalho que ele faz aqui nesta terra, neste mundo caído? Meus irmãos, será que a vida tem algum sentido? Penso que, assim como eu, você faz parte do grupo de pessoas que já fez esta pergunta. A resposta de Eclesiastes é que, caso você tente encontrar sentido para a sua vida unicamente neste mundo, longe de Deus e sem Deus, tudo será e continuará sendo uma grande ilusão. Isso porque, como ensina as Escrituras, o mundo, por causa do pecado, se tornou um lugar nebuloso e vazio, fútil e frustrante, justamente por termos rejeitado a Deus e nos rebelado contra o seu senhorio sobre as nossas vidas. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais absurdos nós cometemos. Mais absurdos nós cometemos. Por quê? Porque Deus é luz. E quanto mais longe nós estamos dele, as pessoas estão dele, menos consciência elas terão do seu pecado e dos absurdos que elas podem cometer. Mas a boa notícia em tudo isso é que Deus não abandonou o ser humano na futilidade e inutilidade da vida sem sentido neste mundo. Muitos séculos depois de Salomão, mais precisamente, quase 2 séculos depois, 1900 anos depois, nós vemos que outro sábio surgiu na história, outro filho de Davi e rei de Israel, muito maior que Salomão. Ele veio ensinar que quem quiser salvar ou ganhar a sua vida e o mundo inteiro vai perder. Vai perder, porque pois nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu volto a dizer, irmãos, pessoas famosas, e eu me lembro aqui, Michael Jackson faleceu aos 50 anos, de uma forma triste. Eu me lembro aqui também da Whitney Houston, morreu de uma forma terrível. Eu me lembro da Amy Winehouse, que cantava como ninguém. A Whitney Houston também, ainda melhor que ela. Uma morte terrível.
Fred Mercury, bem antes, irmãos. Eu não sei quantos de vocês acompanharam no YouTube os últimos dias da vida deste homem que cantava como ninguém. Ganharam o mundo inteiro e aparentemente todos perderam a sua alma. Pessoas com dinheiro, com riquezas, pessoas com glória, com fama. Chegou um momento da sua vida que nada mais fazia sentido. E recentemente eu li do Miller, ex-jogador de futebol, como jogava aquele homem. Aquele tempo eu era fanático por futebol. Graças a Deus não sou mais. Mas eu fui fanático. Como aquele homem jogava futebol. E sabe o que ele disse recentemente? Que ele era um milionário solitário. Um milionário solitário. E hoje, ele praticamente não tem dinheiro nenhum, comparado com aquela época, e hoje ele não sente mais esta solidão. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ou seja, o sábio muito maior que Salomão, Jesus Cristo veio oferecer descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados das suas próprias obras neste mundo e que se rendem aos seus pés a fim de aprender com Ele e viver para Ele. Portanto, todo aquele que se arrepende da futilidade da sua vida longe de Deus e crê em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, mesmo que ainda viva neste mundo fútil e frustrante, encontrará verdadeiro valor e sentido para a sua vida. Meus irmãos, vocês sabem um dos motivos pelos quais, mesmo vocês crentes, mesmo nós crentes, passamos por dificuldades, por tribulações neste mundo? É para que você tenha certeza de que você ainda não está no céu. Você ainda não está no céu. Então veja algo como bom. Sempre que Deus permitir que você passe por tribulações, por dificuldades, por provações, é para que você atente que você está caminhando para o céu, mas você ainda não chegou no céu. E Jesus Cristo é a única resposta, e Jesus Cristo é a única solução para que ninguém mais tenha uma vida sem sentido, uma vida de frustração, uma vida de vaidades, porque este mundo tem oferecido muitas coisas, especialmente para aqueles que são verdadeiros servos de Deus. Eu volto a dizer, irmãos, o diabo mudou a estratégia dele hoje. O diabo hoje, ele quer tirar você dos caminhos de Deus, mesmo sem tirar você da igreja. Tome muito cuidado com essas sutilezas que o inimigo tem usado. Olha para a vida de Salomão, louva e glorifica a Deus pela vida deste homem, porque a despeito de todas as mazelas, de todos os pecados que esse homem cometeu, de todas as experiências que ele fez com a própria vida, esse homem, ele teve a sua vida transformada por Deus, e agora, e por causa disso, ele foi habilitado a deixar esses livros maravilhosos, tá? Alguns salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. E eu quero, para terminar, para fechar com chave de ouro, porque eu vou dizer, não sei se eu vou voltar a falar sobre este livro. Eu quero que você falar do último capítulo deste livro, Eclesiastes capítulo 12, e que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 12, você leia comigo os últimos versículos. Então, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Então, todos a uma só voz, Eclesiastes 12, versos 13 e 14, e nós encerramos a mensagem desta noite com a leitura destes dois versículos. Vamos lá? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever
de todo homem. Que Deus te abençoe ricamente.